Olá, alunos! Curso Técnico de Rede de Computadores, disciplina Rede Sem Fios, aula número 2. Fazendo uma breve revisão da aula 1, como vocês devem lembrar, na aula 1 praticamente a gente falou da estrutura e da arquitetura das redes sem fio. O que é que nós vamos estudar, o que é que nós vamos aprender nessa aula 2? Se a gente aprendeu a arquitetura, agora vem a parte do gerenciamento, vem a parte do padrão dessas redes, do gerenciamento das redes que se organizam nessas redes sem fio e dos impactos e mobilidade de redes sem fio, os protocolos de mobilidade. Um ingrediente a mais que foi inserido aqui vai ser os diferentes tipos e padrões e dispositivos que a gente usa para o acesso. E como, vamos dizer assim, um bônus extra que eu estou dando a vocês, uma dica sobre roteamento, e no caso aqui o roteador que nós vamos utilizar ao longo da aula, vocês vão ver que é um D-Link, né? E eu vou ensinar ao final da aula, eu vou ensinar vocês a estarem mudando, por exemplo, a estrutura desse roteador. Então vamos lá. Gerenciamento e padrões de rede sem fio. Aí vocês devem estar se perguntando, o que é o gerenciamento? Gerenciamento nada mais é do que uma etapa que você vai organizar no seu projeto de rede sem fio, de disponibilizar o ambiente de forma que haja integridade entre os dispositivos que interconectados deem acesso a vocês à rede mundial de computadores, ou a um protocolo, ou a um ambiente, ou a um outro dispositivo. Por exemplo, vai ser comum vocês serem alocados ou direcionados para construir uma arquitetura de rede sem fio que permita que dispositivos de uma sala que está lá no primeiro andar tenha interconectividade com uma impressora que está no terceiro andar, por exemplo. E aí, a partir disso, vocês vão criar um padrão, que é um protocolo específico utilizado pelos ambientes em rede para o acesso e monitoramento das redes de computadores. Vocês já devem ter se deparado na disciplina de rede de computadores que quando se organiza o laboratório de informática, por exemplo, se organiza de tal forma que os computadores estejam interconectados e, por exemplo, uma informação do computador A chegue ao computador D, por exemplo. Ou um arquivo que está no computador B seja interagido ou tenha interação com o computador que está lá na bancada F, por exemplo. Gerenciamento e padrões de rede são ambientes que são utilizados para compreender as interfaces de acesso à rede sem fio. O que significa isso? Significa dizer que não basta só o gerenciamento. Deve haver um alinhamento entre gerenciamento e os padrões de rede. E além do gerenciamento e dos padrões de rede, deve ter um agrupamento de organização que dê acesso aos pontos, para que se permita, entre outras coisas, a acessibilidade desses pontos à rede mundial de computadores, ou a um dispositivo, ou uma informação propriamente dita. Para isso, os padrões de rede sem fio que mais utilizamos hoje, ela na verdade é uma variação do padrão do IEEE 802.11. Isso é um padrão universal que de acordo com os ambientes e dispositivos disponíveis, você pode agregar extensões que vão desde da variante A até a variante N. Padrão 802.11a, ele opera em taxas de 54 megabytes por segundo, utilizando a tecnologia OFDM. Aí, se vocês lembrarem da aula 1, o que é isso? É a multiplexação, ou seja, é a capacidade que o próprio sistema tem de fazer uma leitura do próprio ambiente, estabelecendo uma frequência para evitar, por exemplo, que o sinal ou caia ou fique fraco demais. Este padrão foi criado em conjunto com o padrão 802B, né?
e não existe uma comunicação com o padrão 802.11b, né, com o padrão 802.11a. Por quê? Porque, como eu disse para vocês, devido à questão da multiplexação, existe uma certa dificuldade e isso pode comprometer a frequência. Então, ele foi organizado para que os dois consigam se desenvolver e interagir de formas distintas. 802b, esse padrão foi criado em julho de 1998, né? E essa criação, na verdade, só trouxe frutos, só foi colhido os frutos dessa criação no ano seguinte. Utiliza uma tecnologia Speed Spectrum DSSS, que opera, já vocês estão vendo aí, com taxas de até 11 megabytes por segundo. Possui uma tecnologia customizada, então significa dizer que a incidência ou a possibilidade de quedas de sinal aqui são mínimas, né? E uma, vamos dizer, desvantagem que a gente pode ter nesse padrão, já que a customização consome muito a banda, então o que é que você vai perceber? Que a taxa de transferência ela é mediana. Então, por exemplo, para vocês que devem ser amantes de jogos, então esse tipo de padrão aqui não é muito significativo para vocês. 802.11g é um padrão que é uma extensão do 802.11b, ou seja, uma melhoria. Existe uma compatibilidade entre os dois, já é diferente do 802A, que não existe essa compatibilidade, né? Existe uma diferença entre eles, porque enquanto que o 802.11b usa o padrão SS, o 802.11g usa o padrão OFDM, ou seja, a multiplexação, ou seja, então ele tem uma melhoria. E essa melhoria, inclusive, é sentida aonde? Justamente na taxa de transferência, que sai daquele padrão de 11 megabytes por segundo, do padrão B, para uma transmissão que chega à casa dos 50 megabytes por segundo. Tá? No padrão 802.11i, né, vocês já percebem uma melhoria significativa aí, porque você já começa a falar de robustez, ou seja, de impacto de frequência, e esse impacto de frequência permite, entre outras coisas, uma certa regularidade do sinal, tá? E ele usa agregado a isso, né? Ele fala agora de uma coisa que não se falava antes e que é primordial hoje no ambiente de computadores, que é a segurança de dados. Então ele usa o protocolo WPA13, né? Que sobe na medida da exigência do local dessa arquitetura para o protocolo WEP14 e migra para os padrões que são hoje utilizados entre os computadores, que é o protocolo WPA215, que utiliza a criptografia de dados como instrumental para uma melhoria, uma melhor performance da segurança de dados. Tá? Ou seja, aquela historinha lá do embaralhamento das informações, para evitar, por exemplo, que um daqueles protocolos de segurança, né, que vocês lembram, que é a integridade da informação, ela não seja comprometida. O padrão 802.11n é um padrão de extensão do 802.11i, cujo objetivo é aumentar a velocidade, ou seja, a performance aqui já é a melhoria da frequência. Para vocês terem uma ideia, a gente não tinha falado até esse momento de canais, ou seja, a gente usa 4 canais e a utilização desses canais vão permitir a migração da multiplexação para o MIMO OFDM, ou seja, uma multiplexação dentro de uma outra multiplexação. Qual a diferença da primeira multiplexação para a segunda multiplexação? É que a primeira ela fica limitada, como vocês sabem, a uma frequência e uma taxa de transferência de 54 megapixels, né? Megabytes. Enquanto que nesse padrão de multi, que a gente chama de MIMO FDM,
a taxa de transferência pode chegar a 600 megabytes por segundo. Ou seja, então a performance aí é gigantesca. E isso tudo tem como resultado a utilização de 4 canais de transmissão de dados. O diferencial em relação aos padrões 802.11a e 802.11g é que eles operam com canais de 20 MHz. O 802.11 opera em uma faixa de frequência de 40 MHz, ou seja, para cada um canal que se usa no 812.11a e 802.11g, a gente usa pelo menos 2 no 802.11n. E quando ele atinge a taxa de transferência de 600 megabytes por segundo, isso pode chegar até a casa de 4 vezes os 40 MHz. Então podemos chegar a uma frequência aí significativa de até pelo menos 80 MHz. Então, praticamente aí a taxa de transferência aí ela vai dobrar. Ou seja, então a possibilidade do sucesso da transmissão da informação, ela é muito mais significativa devido à incidência aí desses 4 canais. O Access Point é um instrumento utilizado aí, principalmente desse padrão 802.11n, porque ele replica o sinal, tá? Ele deixa de categoricamente usar aquela comunicação, vamos dizer assim, trivial que a gente tem na casa da gente, no trabalho, que muitas vezes é só um roteador. E em grandes corporações, esse Access Point ele é disponibilizado praticamente em todos os ambientes, em todos os andares, em todos os setores dessa empresa. Por quê? Porque a ideia aqui é melhorar a taxa de frequência e a transferência de dados. Como eu tinha dito no item anterior, né, o 802.11n ele trabalha numa frequência que pode chegar até a casa dos 80 MHz. E isso vai operar diretamente ou vai interferir com grande intensidade na taxa de transferência, que é altíssima nesse padrão. E sua homologação ocorreu em 2009. Partindo dessa premissa, a gente começa a pensar aqui, por exemplo, na importância da segurança da informação. Ou seja, quanto maior essa frequência, mais operacionalizante vai ser a organização da segurança dentro dessa arquitetura. Prova disso é que a comunicação somente será possível caso exista uma rede cabeada. E por outro lado, a transmissão de dados pode ser estabelecida via radiofrequência, ou seja, a partir do momento que eu agrego 2 ambientes distintos ou organizo 2 ambientes distintos, vocês vão perceber que a política de segurança ela precisa ser mais intensa. E o computador precisa possuir uma placa de rede sem fio, né? Por quê? Porque essa placa de rede sem fio vai gerar uma certa confidencialidade de dados, permitindo, por exemplo, que aquilo que trafega na cabeada não seja mesmo que trafega na rede sem fio. Uma coisa importante a se estabelecer aqui é os pontos de comunicação, que, por curiosidade, vocês devem ter lá no ambiente da arquitetura da rede. Vocês podem ir lá no ambiente das configurações, no ambiente de segurança, vocês vão se deparar aí com 3 ambientes de segurança: WPA, a mais comum, a mais simples, a WEP, a intermediária, e a WPA2, que é a mais robusta, ou seja, aqui agrega a política de segurança desde o seu início até a sua implementação. Os tipos de equipamento de redes de acesso aqui que a gente pode utilizar vão desde placas de rede até placas de rede sem fio. Tipos de equipamentos de redes de acesso, nós podemos utilizar um interconector padrão com antena acoplada nele com entrada USB, que vai facilitar a acessibilidade de vocês em terminais, por exemplo, de rodoviárias, de aeroportos, e aquele que é mais comum hoje, que é o do roteador, né? Por padrão hoje, à medida que aumenta o grau de frequência
Então há uma necessidade de uma robustez maior entre os equipamentos. E a prova disso é que hoje, por exemplo, você não vê falar tanto, né, mais de redes cabeadas, ainda elas existem, porque é uma necessidade da própria estrutura física e da própria arquitetura de computadores que foi construída no Brasil. Mas hoje é muito mais comum, principalmente nos ambientes domésticos, aquela famosa comunicação de acesso à rede de computadores utilizando a famosa antena, né? É um dispositivo considerável, que tem suas vantagens pela taxa de frequência, mas tem as suas desvantagens, por exemplo, em relação à fibra ótica. Por exemplo, num dia nublado, chovendo, com trovões e raios, a intensidade do sinal tende, pela interferência desses fatores externos, tendem a diminuir. É muito comum, antes se utilizava, literalmente antes, vamos dizer, há 5, 6 anos atrás, se utilizava muito as antenas de sinal de internet, e hoje, na verdade, você usa um pequeno dispositivo que muitas vezes é acoplado numa parede ou no telhado das residências, ou em áreas expostas onde há uma incidência maior da luz, né? Pequeno, que muitas vezes muito mais parece uma espécie de para-raio do que efetivamente uma antena. E um exemplo típico de hoje em alguns municípios, né, que essa realidade ainda não é uma característica predominante no Brasil, o uso desse dispositivo apresentado para vocês anteriormente. O que é comum ainda em boa parte dos municípios é essa antena utilizada para acesso à rede mundial de computadores. Só fazendo uma ressalva. À medida que esses dispositivos se tornam menores, a taxa de frequência tende a ser maior. À medida que esses dispositivos se tornam grandes, então a taxa de frequência aí ela é menor. Aqui um exemplo típico disso, dessas interconexões, que se utiliza ainda hoje o cabozinho, tá? Esse cabo, em alguns ambientes, ele é muito mais oportuno do que a rede, devido à transferência, à taxa de frequência que é transmitida. E aqui o que é comum para nós usuários hoje, o famoso roteador, né, que vai rotear o sinal e vai permitir, por exemplo, que os seus dispositivos eles tenham interconexão com esse roteador e permite, entre outras coisas, que ele tenha acesso à rede mundial de computadores. E aí, dependendo do ambiente que você utilizar, desde uma área pessoal até uma grande área, logicamente, vocês entendendo que quanto maior a distância, dependendo de onde está localizado o roteador, menor será a frequência. Quanto mais próximo do roteador nós estivermos, melhor será essa frequência de dados. E aqui um gráficozinho para apresentar para vocês como é que acontece essa interconexão entre os sistemas. E aí, como bônus para a gente encerrar a nossa aula, aqui, né, o ambiente do D-Link, que vocês já sabem que existe uma máscara, que você deve colocar essa máscara lá no browserzinho do seu computador, do seu dispositivo, para ter acesso ao ambiente do D-Link. E a partir do acesso ao ambiente do D-Link, você, por exemplo, pode configurar essa sua rede tal qual seja o seu interesse. Só uma ressalva. Só faça isso efetivamente se você tiver propriedade suficiente para fazê-la. Porque caso você faça ou execute algum procedimento equivocado ou errado, você pode inclusive comprometer a política de segurança da sua empresa e fazer com que, por exemplo, informações sigilosas possam ser facilmente visualizadas no ambiente da rede mundial de computadores. Um forte abraço e aguardo vocês na aula 3.